Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as causas de degradação do solo, dando sequência a uma sequência de vídeo aí sobre recuperação de solo, de solo degradado. Os principais fatores de causa de degradação do solo pode variar de acordo com a região e a atividade humana desenvolvida em determinada área. No entanto, de maneira geral, os principais fatores causados de degradação do solo são o uso inadequado do solo. A degradação de solo causado pela ação humana são causados por uso inadequado do solo. Práticas agrícolas intensivas e inadequadas, como monocultura, uso excessivo de agrotóxicos, fertilizante químico, além do sobrepastoreio em áreas de pastagem. Monocultura tem um problema, porque normalmente as lavouras de monocultura são de grãos, eles não produzem matéria orgânica suficiente. E por se plantar uma só cultura no solo, você tem uma seleção de um grupo específico de vida biológica. Porque a vida biológica, cada planta tem o seu conjunto de fauna favorito dela. Então, cada planta ela vai produzir exudado que vai alimentar a desenvolvimento de um certo grupo de vida biológica. Quando você tem uma monocultura, você tem uma seleção de um único tipo de tipos de vida biológica e os outros vida biológica acaba diminuindo drasticamente, e o que facilita a proliferação de doença daquelas plantas que ataca aquele determinado tipo de planta, porque muitas das vezes o equilíbrio biológico é causado pela diversificação da biologia. Quando você tem uma seleção biológica, você fica suscetível a ataques biológicos. O uso excessivo de agrotóxicos acaba contaminando o solo, porque os componentes químicos, muitas vezes, a maioria deles são tóxicos. Fertilizante químico causa salinização do solo. Eles não é a mesma coisa de uma fertilização biológica, de uma disponibilidade de nutriente, de fertilizante causado pela vida biológica, é diferente, é um composto químico, e a longo prazo ele acaba degradando quimicamente, contaminando o solo. Além do sobrepastoreio em área de pastagem. O excesso de pastoreio em área de pastagem acaba degradando o solo. Essa é outra questão. O pastoreio convencional, ele não produz matéria orgânica suficiente para alimentar o solo. O gado pisa muito, acaba compactando, O gado é pesado, acaba compactando o solo, e os pastos não produzem uma quantidade de matéria orgânica necessária para alimentar a vida biológica do solo. Muitas das vezes o gado pasta muito, o pasto fica muito baixo, que aumenta a temperatura do solo, porque o solo fica exposto muitas das vezes, e aí isso vai causando sérios danos para o solo. Desmatamento, a remoção da cobertura vegetal resulta em maior exposição do solo à erosão e à compactação, além de diminuir a quantidade de matéria orgânica. É o fator também que acontece em pastagem. Você tira a vegetação, e a vegetação é que produz matéria orgânica para cobrir o solo, então o solo fica descoberto, fica suscetível à erosão. O sol aquece muito o solo, que acaba matando a vida biológica e fazendo mal para o solo. A chuva batendo diretamente no solo causa compactação. E a falta de matéria orgânica reduz a atividade biológica e disponibilidade de nutrientes, e é feito para as plantas através da atividade biológica. A erosão, o movimento de água ou vento que pode remover a camada fértil do solo, levando à perda de nutrientes e a diminuição da produtividade. A parte fértil do solo é uma pequena camada. Abaixo daquilo ali, a fertilidade é muito baixa. Então, a parte mais importante do solo é a camada superficial. Quando acontece uma erosão, qual a primeira parte a ser carregada? A parte superficial do solo. E a parte mais fértil, mais produtiva do solo é perdida, então a disponibilidade química de nutrientes do solo reduz drasticamente. Contaminação é um problema seríssimo. A poluição do solo por substância química, metais pesados e outro contaminante pode reduzir a qualidade do solo. Pode não, realmente reduz a qualidade do solo e prejudica a saúde das plantas e dos seres humanos. Além de contaminar lençóis freáticos, nascentes, contamina o solo, a parte superficial do solo vai reduzir drasticamente o desenvolvimento das plantas, e além das plantas, pode acabar crescendo um contaminante presente nela que vai fazer mal para a saúde humana. A contaminação é um caso de degradação grave e muito difícil de resolver. A descontaminação do solo é um processo extremamente complicado e caro. Mudanças climáticas
O aumento da temperatura e a alteração nos padrões de precipitação pode afetar a fertilidade do solo, além de aumentar a frequência e a intensidade de eventos climáticos extremos, como secas e enchentes. Tanto a seca como a enchente é prejudicial para o solo, né? Então a chuva é muito bom dentro de uma condição de normalidade. Então se vier uma enchente, se chover demais para causar deslizamento, isso aí é muito prejudicial, assim como a seca severa também é muito prejudicial para o solo, né? As plantas sem água não se desenvolvem. Esses fatores podem interagir entre si, tornando a degradação do solo um processo complexo e multifacetado. Para prevenir a degradação do solo é importante adotar práticas agrícolas sustentáveis e conservacionistas, preservar a cobertura vegetal e promover a recuperação de áreas degradadas. Na verdade, a primeira degradação do solo que acontece, né, é a perda de matéria orgânica. Então, quando se adota o manejo e a disponibilidade de matéria orgânica do solo não é um foco principal, não está dentro da prioridade, começa então a redução da matéria orgânica, que vai reduzir a atividade biológica. A atividade biológica vai diminuir a quantidade de nutrientes, vai diminuir, né, a agregação do solo, aí começa a causar a compactação do solo e por aí vai. Seja, né, por mudanças climáticas que afetam também algumas áreas e na maioria das vezes por ações humanas. Primeiro processo, né, a primeira causa da degradação do solo é a perda de matéria orgânica do solo. Isso é o principal. E daí começa então cada dia a ficar mais grave, possibilitar outros fatores então contribuir para a degradação do solo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Deixe as dúvidas na descrição e até o próximo vídeo, se Deus quiser.